boa tarde. Então, nossa aula está sendo gravada. Vamos repor a aula de redação na terça-feira, que eu não pude dar. Vamos continuar com descrição. Tá bom. Nós vimos, né? Descrição, o ato de detalhar, descrever alguém, alguma coisa. E agora, no capítulo 2, ele fala de descrição estática e dinâmica. Então, o nome já diz, a descrição estática, algo parado. E a descrição dinâmica, algo que requer movimento. Como que eu sei que eu estou diante da descrição estática, diante da descrição dinâmica? Através dos verbos. Professora, Oi, qual é a página? 14. Obrigada. Nada. Os verbos que indicarem estado, nós vamos estar diante de uma descrição estática. Os verbos que indicarem ação, nós vamos estar diante de uma descrição dinâmica, com movimentação. Então, a base é essa: descrição estática e dinâmica. Descrever é detalhar, dizer as características, né, da pessoa, da coisa, do animal. Aí tem o livro traz dois tipos de descrição: a descrição estática e a descrição dinâmica. A descrição estática é aquela descrição parada, e a descrição dinâmica é aquela que demonstra movimento. E aí, quando que eu sei que eu estou diante de uma descrição estática e diante de uma descrição dinâmica? A descrição estática, quando os verbos vão me indicar algo parado. E a descrição dinâmica, quando os verbos vão me indicar movimentação. Vou tentar compartilhar a tela. Agora, a partir de agora, eu compartilhando, eu não consigo ver quem está pedindo para entrar. Vamos ver aqui. Não sei se é internet, porque agora aqui em casa todo mundo está em aula, meus filhos e eu, tudo na internet de uma vez só. Mas vamos torcer que dê tudo certo. A aula vai até 2h45? Até a gente terminar aqui, Raquel. Tá? É rapidinho, são os slides que a gente vai conversar e tirar dúvida. O que não pode acontecer é que vocês saem com dúvida. Tá? Tá bom. Descrição 2, apareceu aí? Apareceu. Ótimo. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, que nós vimos na aula passada. Descrição, né? Eu mandei os slides da aula para vocês. E aí nós vamos continuar. Vem aí um conceito de texto descritivo. Segundo Otton, segundo Otton, descrição é representação verbal de um objeto sensível, um ser, uma coisa, uma paisagem, através de indicação dos seus aspectos mais característicos, dos pormenores que individualizam, que o distinguem. Então, segundo Otton, descrever é a representação do objeto, do ser, da coisa, da paisagem, mostrando seus aspectos, suas características, seus detalhes, suas individualidades, tá? Descrever não é enumerar o maior número possível de detalhes, mas assinalar os traços mais singulares, mais salientes, é fazer ressaltar do conjunto uma impressão dominante e singular, dependendo da intenção do autor. Varia o grau de exatidão, não tem esse sei não, tá? Exactidão não. Exatidão e minúcia na descrição. Então, descrever não é apenas citar, enumerar, é mostrar o traço específico da pessoa, da coisa, da paisagem. Isso é descrever. Então, descrever não é eu ficar preocupada em apenas citar características, é eu mostrar traços particulares, tá? Característica do texto descritivo. O texto descritivo tem como objetivo o quê? Oferece ao leitor, ao ouvinte,
a oportunidade da gente estar visualizando o cenário, onde a ação, não tem esse sei não, se desenvolve. E as personagens que participam. Então, qual é o objetivo da descrição? É levar o leitor, o ouvinte, a imaginar aquela situação, aquela paisagem, aquele local, né? Então, através da descrição, eu vou criando a imagem mentalmente, ok? Tranquilo? Sim. A descrição está presente no nosso dia a dia, na ficção, nos romances, nas novelas, nos contos, nos poemas, em outros tipos de texto, nas obras técnico-científicas, nas enciclopédias, nas propagandas, nos textos de jornais e revistas. Por quê? Descrição são... O que é descrever? É detalhar, não é apenas citar, enumerar, detalhar, mas levar o indivíduo a fazer a imagem daquela situação, daquele momento, daquela pessoa, daquele lugar. Então, é levar a refletir os detalhes únicos pertencentes àquela pessoa, aquele ser, aquele animal, aquele objeto. Então, vai além de citar, são características específicas, características próprias, determinadas, tá? Individuais. A descrição pode ter uma finalidade subsidiária na construção de outros tipos de texto, funcionando como um plano de fundo, o que explica e situa a ação na narração, ou que comenta e justifica a argumentação. Então, ela vai estar ligada ao quê? A um fundo, um plano de fundo, né? Que vai ajudar na narração e na argumentação. Porque com a descrição, como eu falei, a gente vai fazer imagem daquela situação. Você vai imaginar aquela situação. Pontos de vista da descrição. Nós temos o ponto de vista físico, que é o quê? É a perspectiva que o observador tem do objeto. Pode determinar a ordem na enumeração, na enumeração dos pormenores. Uma fotografia ou uma tela apresenta um objeto, sem ser, de uma só vez. A descrição apresenta progressivamente, detalhe por detalhe, leva o leitor a combinar impressões soltas, isoladas, e nós vamos formar uma única imagem. Por esse motivo, os detalhes não são todos apresentados num único período, pouco a pouco, para que o leitor vá associando, interligando e vai compor a imagem que faz do objeto da descrição. Então, o ponto de vista físico é o quê? É onde o observador, né, o que nós temos, qual é a nossa perspectiva em relação àquele objeto. Ele vai enumerando, ele vai citando as características dele. Mas eu vou fazendo o quê? Vou visualizando, mentalizando e criando aquele objeto na minha mente. Tá? Eu vou tendo a impressão daquele objeto. E lembrando que não é apenas enumerar e citar, eu tenho que dizer as características particulares daquela coisa, daquele ser. A descrição também ela está voltada ao lado psicológico. Ela pode ser apresentada de modo a manifestar uma impressão pessoal, uma interpretação do objeto sem ser. A empatia ou antipatia do observador pode resultar em imagens bastante diferenciadas do mesmo objeto. Desse ponto de vista, nós temos dois tipos de descrição. A objetiva e a subjetiva. Então, nós temos o ponto de vista psicológico. Tá? O psicológico é o quê? É o lado interior. É a impressão que fica da pessoa. Vamos lá, primeiro dia de aula com a professora Flávia, da aula de literatura e redação. Me apresento, detalho, dou minhas características, como que eu gosto de trabalhar. A gente usa livro, usa caderno, complementa no caderno, fazemos um resumo no quadro. A prova é sempre discursiva, muitas das vezes mescla objetiva com discursiva. Então, eu conversei com vocês como vai ser o bimestre, qual é a matéria de cada bimestre, e aí fica a descrição que eu fiz,
e fica a questão psicológica, né? Como, né, a minha simpatia ou antipatia em relação a vocês, alunos. Vocês vão dizer, poxa, achei aquela professora bem legal, achei aquela professora tranquila, e não, achei ela mais antipática, nariz em pé. Então, é o lado psicológico, tranquilo? Dentro desse lado psicológico, a descrição pode ser objetiva e subjetiva sem o ser. Aí ele não diz. Ok. Mas o que é descrição objetiva e o que é descrição subjetiva? A descrição objetiva é o que eu estou vendo. Eu tenho um lápis preto, não está muito grande, nem muito pequeno, tamanho médio. As letras aqui impressas estão apagadas, a pontinha está um pouco grossa. Eu fiz uma descrição objetiva do que eu estou vendo. A descrição subjetiva é o interior. Ela está feliz, com um semblante bom, agradável, tenta levantar o astral de todos. Então, isso é uma descrição subjetiva do que eu penso a respeito. Deu para entender objetiva e subjetiva? Objetiva é o que eu... Sim. Objetiva é o que eu vejo. Subjetiva é o sentimento. Mais um sentimento. Isso, é o interior, tá? Então, objetiva é a descrição da coisa e subjetiva é o interior, o lado sentimental. Alguma pergunta? Descrição é tranquilo. E aí nós temos aí no capítulo 2, né? Ele aborda aí a questão da descrição, tá? Nós temos aqui, ele fala de descrição, como eu já comentei, a estática e a dinâmica. A estática, que eu vou descrever algo, esteja parado. A dinâmica, eu vou descrever algo de movimento. Como que eu sei disso? Através dos verbos. Se os verbos estiverem indicando coisa parada, eu estou diante da descrição estática. Nós vamos ver o exemplo aqui. Se o verbo indicar algo em movimento, eu estou diante de uma descrição dinâmica. Por exemplo, na página 14 traz, lá no finalzinho, tarde fria, e então eu me sinto um daqueles velhos poetas de antigamente que sentiam frio na alma quando a tarde estava fria. E então eu sinto uma saudade muito grande, uma saudade de noivo, e penso em ti devagar, bem devagar, com um bem-querer tão certo e limpo, tão fundo e bom, que parece que estou te embalando dentro de mim. Então, aqui é uma descrição estática. Ele sente, né? Sente frio, estava fria à tarde, está sentindo saudade, então, ó, tudo parado. Devagar. E aí, a dinâmica, lá na página 15, tem um modelinho, um exemplo. Em uma calma madrugada de janeiro, uma grande explosão, ó, explosão eu já penso em barulho, iluminou o céu, sendo testemunhada por diversos moradores que saíram em pânico pelas ruas, bradando ser aquele o sinal ao fim dos tempos. Poucos minutos depois, sem que o mundo tivesse acabado, e bastante constrangidos pelo alarde, especialmente os que aproveitaram a ocasião para tirar a roupa e fazer revelações íntimas. Todos voltaram às suas casas, dando o assunto por encerrado. Aqui eu percebo o dinamismo, a coisa dinâmica. Por quê? Teve a explosão, teve o barulho, né? Saíram em pânico, então foram olhar, andaram, se movimentaram, né? Como se tudo tivesse acabado, tá? Então, os verbos demonstram isso. Então, para eu ficar diante de uma descrição estática, os verbos vão demonstrar algo parado. A descrição dinâmica, os verbos vão me mostrar movimentação.
ok? A descrição objetiva é o que eu estou vendo, característica que eu estou vendo. A descrição subjetiva é a descrição psicológica. Aí o livro traz na página 16 também a descrição de lugares e pessoas. Depois ele traz exercício. Essa descrição de lugares e de pessoas. Vou ler, que aí assimila e a gente visualiza melhor. 2 trechos de contos de Lígia Fagundes Telles, escritora brasileira, que tinha habilidade com palavras, nos proporciona viagens a lugares e momentos descritos por ela. Natal na barca. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher, uma criança e eu. O velho, esfarrapado, deitara-se do comprido no banco. Dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Então, aqui a gente vê a descrição de um lugar. Ela está falando de uma embarcação que tinha o que era desconfortável, era tosca, tinham apenas 4 passageiros, a lanterna que iluminava, aquela luz, né? O velho que era todo esfarrapado, deitando no banco. Venha ver o pôr do sol. As casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria, ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A luz invadia um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias, de antigas goteiras. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera 2 triângulos de teias já rompidas. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro, dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol. No primeiro, a ação se passa em uma barca e o narrador se encontra em companhia de outras pessoas. Nela, há 4 passageiros. A embarcação é desconfortável e está escuro. Uma lanterna nos iluminava. Aparecem ainda as caracterizações do velho esfarrapado, da mulher, jovem e pálida, coberta com manto escuro, semelhante a uma figura antiga, e da criança enrolada em panos. No espaço descrito no segundo fragmento, existem modestas e raras casas, terrenos baldios, ruas sem calçamento, mato rasteiro, quase desabitado, algumas crianças, cubículos de paredes enegrecidas, cheias de estrias, teias de aranha rompidas, parede lateral à direita, portinhola de ferro, escada de pedra em caracol. Quando lemos os 2 trechos, vemos que os cenários apresentados são bem descritos, por isso podemos imaginá-los com detalhes, como se fossem quadros. Isso acontece porque existem escritores capazes de transportar o leitor para locais específicos, repletos de cores, com minúcias capazes de provocar impressões cinematográficas. Você já aprendeu que na descrição deve haver simultaneidade em certo momento estático do tempo, quando houver transformações de estado com pessoas ou coisas. Acontece a narração. Entretanto, durante a narração, a descrição pode estar presente exatamente para oferecer a visão de um local, de uma personagem, de um objeto ou até de sentimentos. O que ele quis dizer aqui, gente? Que não existe um gênero textual puro, só narração, só descrição, só dissertação. No meio, é claro que nós temos evidências, né? A maior parte, se eu peço um texto descritivo, a maior parte do meu texto vai ser detalhado, descritivo. Mas não impede que a gente esteja contando alguma história, que esteja argumentando alguma coisa, tá? E a descrição aqui mostra o quê? Ele fez a descrição nessa página 16
fez uma descrição do lugar, que foi a barca, e depois fez descrição, né, das pessoas também, do esfarrapado, que estava enrolado com pano. Então, a descrição nada mais é do que detalhar, dizer de forma minuciosa os pormenores da coisa, da pessoa, do objeto, do local, para que a gente faça o quê? Uma imagem mental daquela situação, do que foi detalhado. E não é apenas para eu colocar situações de detalhes, de pormenores, né? Eu tenho que estar visualizando aquilo ali, eu tenho que imaginar aquilo ali e as características serem ímpar, ser característica específica daquela situação que eu estou detalhando. Então, nós vimos aí a descrição parte 2, falamos de descrição estática e dinâmica, falamos de descrição física, psicológica. Na psicológica, nós temos a descrição subjetiva e objetiva. E ainda aí nós falamos de descrição de pessoas e de lugares. Há alguma dúvida? Não, professora, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios do capítulo 2. E na próxima aula, nós vamos fazer o seguinte: na próxima aula, nós vamos ver exercícios, corrigir os exercícios do livro, ok? Lembrando a vocês do nosso café literário, que é juventude, participação, políticas públicas e voto consciente, fazer um slogan, fazer uma charge, fazer uma história em quadrinho, fazer tirinha, um vídeo, não precisa ser um Professora, Oi lá. quando que vai ser Dia o café 8. literário? Dia 8? Ah, tá. E o outro trabalho é para entregar dia 9, não é? É um dia Dia 8 e dia 9. Dia 3, não? O café literário é dia 8 e o do livro é dia 10. Tá? Obrigada. Entendi. Dia 10 é o do livro, é a mensagem. O que vocês visualizaram ali e tiraram de mensagem após a leitura do livro, o Guarani. Qual é a mensagem que ficou, tá? Vai resumir numa ilustração, ok? Alguma dúvida? Não, professora. Vamos ficar por aqui hoje. Deixa eu só marcar a presença de vocês. Lara, Raquel, Cauê entrou e saiu, né? Lara, eu vou... Lara, Raquel, disponibilizar no grupo depois, tá bom, gente? Qualquer dúvida é só me chamar no privado, tá? Ou no grupo mesmo, tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus. Tchau. 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 É.